Olha, Almir, você fez uma introdução muito boa, ampla, abrangente Obrigado. e muito pertinente. Muito pertinente. Vamos lá. Surgiu o euro. Vamos ficar primeiro no aspecto econômico da moeda. O euro surgiu. Hoje é mais valorizado do que o dólar, inclusive, na maioria dos países. Mas qual é a moeda referência nas transações internacionais? O dólar. A China avança, vamos falando ainda sobre o aspecto econômico, avança de maneira efetiva sobre o aspecto econômico, planejamento de 30, 40, 50 anos à frente, uma agilidade impressionante. Faço aqui as minhas palavras, a do empresário Décio Silva, presidente do Conselho de Administração da VEG, que, convidado pela DVB Santa Catarina, na quinta passada, fez uma palestra na Fiesc, onde abordou a questão da sucessão, aliás, uma belíssima manifestação dele, sobre o aspecto da simplicidade, da sabedoria, da clareza, da contextualização. Fantástico, fantástico. Fantástica a exposição. Mas ele disse uma coisa interessante. Na China, tudo é para ontem. As coisas acontecem muito rápido, mais rápido que nos Estados Unidos e que em todos os outros países. Mas, ainda assim, a referência econômica é os Estados Unidos. Claro que com a China nos calcanhares, mas é os Estados Unidos. Sobre o aspecto bélico, a Rússia tem crescido muito, né? Outros países árabes e tudo mais. Na Europa, França, Inglaterra, temos aí também alguns outros países, Coreia do Norte, Irã, que têm investido, mas a China, mas a maior potência continua sendo quem? Os Estados Unidos. Então, simples assim, para traduzir como essa eleição é importante, né? Só que nós chegamos no dia das eleições sem possibilidade de prognóstico. O New York Times deu agora, ontem à noite, ou agora de manhã, 49-48 na eleição nacional. Quando eles falam eleição nacional, é o voto popular, que não é o que define. Já falamos isso aqui. 49-48. Aqueles 7 estados pêndulos, todos com empate técnico. Diferença no máximo de 1 ponto. Tirando esses 7, a contagem do colégio eleitoral está 226 a 219, uma coisa assim. Para quem? Para a Câmara. Ela tem 7 delegados a mais. Só que esses 7 estados somados, os pêndulos, vão aí 70, 80 votos. E é aí que vai decidir a eleição. Então, veja que é uma eleição equilibradíssima e cujo resultado pode demorar para sair e ser formalizado. Vale lembrar lá em 2000, quando George W. Bush enfrentou Al Gore, que era o vice do então presidente Bill Clinton. A Suprema Corte precisou ser chamada, porque, no final, os delegados da Flórida é que decidiram a eleição. Coincidentemente, a Flórida era governada por um irmão de Bush. E na recontagem, no anúncio, ele ganhou por 500 votos. 500. Não é 500 mil, não. É 500 votos. Tiveram que fazer a recontagem e confirmou os 500, sim, porque os democratas ficaram. Lá não tem justiça eleitoral como aqui.
Cada estado cuida da apuração de todo o processo eleitoral. E na recontagem deu 500. Mas o Al Gore, ainda assim, recorreu à Suprema Corte e acho que até antes dela decidir, ele retirou a ação, reconhecendo a derrota. Isso levou semanas. E essa eleição está pintando mais equilibrada do que aquela, porque aquela ficou só na Flórida. Essa aqui, nesses 7 estados, vai ser encabritado o resultado. E lá nós temos uma contagem que é manual e eletrônica. Sim, existem urnas eletrônicas lá, algumas poucas, mas a maior parte é cédula. E não se vota só para presidente. O Estado já aproveita para botar questões plebiscitárias, quer saber opinião para isso, opinião para aquilo, entendeu? Então, a contagem é mais demorada. Então, não será surpresa se nos aproximarmos do final do mês, para ter uma definição efetiva. Há quem coloque mais de 15 dias. Estava lendo agora pela manhã. Mas, enfim, vamos observar. E daí, na próxima intervenção, a gente pode falar um pouquinho dos desdobramentos econômicos e políticos aqui no Brasil, considerando a linha de atuação mais liberal dos democratas na economia e de maior protecionismo dos republicanos também no contexto econômico.